Semana 3. Jesus se posicionou para vencer a vitória final sobre Satanás, humilhando-se. Em obediência ao plano e propósito de Deus para o homem, Jesus enfrentou Satanás e venceu a vitória final. Ele deixou o céu e veio à terra para vencer uma batalha espiritual e estabelecer a vontade de Deus na terra. Porque estava disposto a se humilhar e a submeter-se a viver em 100% de obediência a Deus Pai, isso resultou em plena demonstração de Deus nele e possibilitou que chamasse por todos os recursos do céu. Através desta estratégia final de obediência de 100% a Deus, Jesus destruiu as obras de Satanás. Ele quebrou o poder do pecado, da doença e da morte. Jesus se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Jesus recebeu a vitória final sobre Satanás, a ressurreição dentre os mortos. Jesus subiu aos céus em grande poder. Ele levou cativo o cativeiro. Jesus foi exaltado até uma posição de supremo poder e autoridade. Jesus recebeu um nome que está sobre todo nome. Como foi possível que Jesus, sob a forma humana, vivesse em plena e completa submissão a Deus? Como foi possível que ele levasse sua obediência até o extremo da morte na cruz? O que havia em sua vida que o capacitava a andar em 100% de obediência? Abra sua Bíblia e leia em Filipenses 2, versículos 1 ao 13. Nesta passagem das Escrituras, Paulo encoraja a igreja de Filipos a andar junta em amor, unidade e humildade. Nestes versos, Paulo revela a poderosa estratégia na vida de Jesus que permitiu que ele andasse no caminho da obediência. Veja os versos de 5 a 10 na versão ampliada, que lhe dará um entendimento mais claro no sentido original. Tende em vós essa mesma atitude e propósito e a mesma mente humilde que havia em Jesus. Seja ele o vosso exemplo em humildade, aquele que, mesmo sendo essencialmente um com Deus e na forma de Deus, possuindo todos os atributos que fazem de Deus Deus, não considerou que esta igualdade com Deus fosse algo a ser retido, mas se esvaziou de todos os privilégios e dignidade para assumir a forma de servo, escravo, tornando-se em forma de homem e nascendo como ser humano. E depois de ter aparecido em forma humana, se humilhou ainda mais e levou sua obediência até o extremo, até a morte e morte de cruz. Por isto, por ter se humilhado tanto, Deus o exaltou grandiosamente e lhe concedeu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículos 5 ao 10, adaptados. Antes que Jesus viesse à terra, foi necessário que ele se humilhasse. Jesus era igual a Deus. Ele possuía as mesmas habilidades divinas de ser onipotente, onisciente e onipresente. Ele era o Alfa e o Ômega, um ser sobrenatural, infinito, sem começo e nem fim. Ele era santo, reto e justo. Jesus estava com Deus desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
João 1, versículos 1 ao 3. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, a terra. Tudo na terra e no céu estava sujeito a ele. Todos os anjos, inclusive Lúcifer, estavam em sujeição a ele. Ele estava com Deus no céu, quando Lúcifer liderou 1/3 dos anjos em rebelião contra Deus e foi lançado fora do céu. Jesus disse a seus discípulos: "Eu via a Satanás caindo do céu como relâmpago." Lucas 10, versículo 18. Jesus não considerou que esta igualdade com Deus fosse algo a ser retido. Filipenses 2, versículo 6, adaptado. Apesar de ser um com Deus, ele não insistiu em manter sua posição de igualdade, mas, de boa vontade, deixou-a. Ele não usou a sua igualdade com Deus como oportunidade para se exaltar. Ele se humilhou, esvaziando-se, deixando todos os seus atributos divinos como Deus. Pense nisso. Jesus, o Criador, o Alfa e o Ômega, o onipotente, o onisciente, o onipresente, infinito, sobrenatural Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos céus e da terra, esvaziou-se de sua glória. Ele se humilhou e desceu das glórias do céu até a terra, onde ele tomou a forma de carne humana. Aquele que dominava no céu sobre os anjos foi feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2, versículo 9. Ele não deixou de ser Deus, mas, enquanto esteve na terra, não usou nenhuma de suas habilidades divinas. De uma posição de poder sobrenatural e limitada, ele veio para nascer como homem e, enquanto esteve na terra, estava sujeito às limitações da natureza humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ele foi feito semelhante aos irmãos em todas as coisas. Hebreus 2,17. Frase-chave: Jesus, o Criador, Alfa e Ômega, Rei dos Reis, Governador dos céus e da terra, despiu-se de toda a sua glória. Subtítulo: através de sua disposição de se humilhar, Jesus quebrou o poder do pecado. A disposição de Jesus de se humilhar, de descer dos céus até a terra e de tomar a forma de servo foi um fator muito importante para a vitória final sobre Satanás e a destruição do poder do pecado. O pecado não começou no jardim no Éden, começou no coração de Lúcifer. Ele disse: subirei aos céus e exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 13 e 14. Na raiz do pecado de Lúcifer estava o orgulho. Ele não estava contente com sua posição e queria ser igual a Deus. Foi este orgulho, este desejo de ser exaltado e de subir acima das estrelas de Deus em seu coração que o fez rebelar-se contra Deus. Sua rebeldia era a desobediência e a desobediência o fez cair. Esta mesma progressão, orgulho, rebeldia, desobediência, levou o homem à queda no jardim no Éden. Satanás tentou Eva a desobedecer a Deus, dizendo a ela que se eles comessem da fruta proibida, seriam como deuses. Gênesis 3, versículo 5. O orgulho de Eva, o seu desejo de ser exaltada como uma deusa, levou-a a se rebelar. Como resultado da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Lúcifer havia dito: subirei aos céus, exaltarei meu trono, serei como o Altíssimo.
Jesus, que era igual a Deus, humilhou-se e desceu à terra. Ele disse: Eis aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10, versículo 7. Lúcifer se rebelou contra Deus. Jesus, sob forma humana, foi obediente até a morte. Como resultado de seu orgulho e desobediência, Lúcifer foi expulso do céu e condenado ao inferno. Como resultado da desobediência do homem, seu relacionamento com Deus foi rompido e ele se tornou um servo de Satanás e foi condenado à morte. Através de sua humildade e obediência, Jesus libertou o homem da escravidão de Satanás, levou o homem novamente até Deus e deu-lhe acesso à vida eterna com Deus no céu. Frase-chave: Jesus não procurou sua própria glória, ele viveu apenas para glorificar a Deus. Subtítulo: Jesus se humilhou e se tornou um escravo por amor. Quando Jesus veio à terra, ele não assumiu uma posição de realeza. Ele assumiu a posição de um servo ou de um escravo por amor. A palavra servo é traduzida da palavra grega doulos, que quer dizer prender. Refere-se a alguém que é preso a outro, é escravo, uma pessoa cuja vontade está submissa à vontade de outro. Um escravo que é devotado aos interesses de seu senhor a ponto de valorizá-los mais do que seus próprios desejos e interesses. Jesus se humilhou e, sob forma humana, tornou-se um escravo por amor. Sua vontade própria foi completamente absorvida pela vontade de Deus. Ele não procurou seu próprio caminho. Ele estava tão comprometido em cumprir a vontade de Deus que não olhou para a sua própria vida. Ele se considerou como nada. Como servo, como escravo por amor de Deus, Jesus estava preso a Deus. Ele não se exaltou, ele reconhecia a sua dependência de Deus. Ele disse: de mim mesmo nada posso fazer. João 5, versículo 30. O filho nada pode fazer senão o que vê o Pai fazer. João 5,19. O Pai que habita em mim, Ele opera as obras. João 14,10. Eu não procuro minha própria glória. João 8,50. Conhecendo a vontade do Pai, que era que Ele sofresse e morresse, Jesus trilhou a estrada para Jerusalém como um servo, um escravo por amor. Ele havia vivido servindo às necessidades dos outros. Como servo de Deus, ele sabia que sua vida não era sua, mas que ela pertencia a Deus, aqueles pelos quais ele viera a morrer. Você pode imaginar como um humilde servo de Deus, indo de aldeia em aldeia, indo aos pobres e marginalizados, indo àqueles que estavam presos pelo pecado, pregando e ensinando sobre o reino de Deus? Você pode imaginá-lo como um humilde servo de Deus, andando pelas ruas, parando para curar um mendigo cego, Lucas 18, versículos 35 ao 43, para oferecer vida eterna à mulher samaritana no poço, João 4, versículos 13 ao 15, ou para ressuscitar o filho de uma viúva, Lucas 7, versículos 11 ao 15. Como um escravo por amor de Deus, Jesus cumpriu a vontade do seu Senhor. Ele havia curado os doentes, aberto olhos cegos, feito os aleijados andarem, aberto ouvidos surdos, levantado os mortos. Subtítulo: Aquele que quer ser o maior entre vós, este deve ser o servo. Frase-chave: como um escravo por amor, Jesus sabia que sua vida não era mais sua.
Em contraste com a grande humildade de Jesus e seu desejo de servir a outros, podemos ver na natureza caída do homem o desejo de ser o primeiro, o maior, o melhor, o desejo de ser exaltado. Jesus havia dito aos discípulos que eles se assentariam em 12 tronos com ele em seu reino. E ao caminharem para Jerusalém, pensando que havia chegado a hora para que Jesus estabelecesse seu reino na terra, pensamentos sobre exaltação e de sobre quem receberia o lugar da mais alta honra, começaram a preencher os corações e mentes dos discípulos, e isso se tornou a raiz de muitos desentendimentos pelo caminho. Quando chegaram a Cafarnaum, Jesus lhes perguntou: sobre o que estavam discutindo na estrada? Marcos 9, versículo 33. Os discípulos não responderam a Jesus porque estavam envergonhados. Eles não queriam que Jesus soubesse que eles haviam estado discutindo sobre quem seria o maior no seu reino. Jesus sabia o que se passava em seus corações. Então, ele o chamou e lhes disse: se alguém deseja ser o primeiro, este deve ser o último e servo de todos. Marcos 9, versículo 35. Eles ouviram o que Jesus disse, mas o desejo que eles tinham era tão forte que continuaram a discutir sobre o assunto entre si. Em outra ocasião, após o pedido de Tiago e João para se assentarem em uma posição exaltada, um de cada lado de Jesus, os outros 10 discípulos indignaram-se contra eles. Mateus 20, versículo 24. Eles ficaram irados e com inveja. Jesus chamou novamente os discípulos e lhes disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 26 ao 28. Os discípulos ouviram com seus ouvidos naturais o que Jesus estava dizendo, mas eles não ouviram com seus ouvidos espirituais. Eles ainda não eram capazes de compreender o sentido completo das palavras de Jesus. Na noite que antecedeu o sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo, os discípulos ainda estavam discutindo sobre quem iria ser o maior no seu reino. Lucas 22, versículo 24. Subtítulo: como um escravo por amor, Jesus veio para dar sua vida pelos perdidos. Durante a ceia, Jesus levantou-se da mesa, tirou suas vestes de cima, colocou uma toalha ao redor da cintura, o que era costume dos escravos, colocou a água numa vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Você pode imaginar a quietude que tomou conta dos discípulos enquanto Jesus se ajoelhava diante deles e lavava os seus pés? Eles tinham estado discutindo de novo sobre quem seria o maior no reino. Agora aqui estava o Altíssimo Filho de Deus, tomando a posição de um escravo. Sem dúvida que, enquanto lavava os pés dos discípulos, eles se lembraram de que ele lhes dissera na estrada de Jerusalém que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para oferecer a sua vida como resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Quando Jesus veio até Simão Pedro, este perguntou: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus respondeu: você não compreende o que eu faço agora, mas depois você entenderá.
Não, disse Pedro, o Senhor não lavará os meus pés. Se eu não os lavar, você não tem parte comigo, replicou Jesus. Então, Senhor, disse Simão Pedro, não apenas meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. João 13, versículos 6 ao 9. Depois que Jesus terminou de lavar-lhes os pés, ele pôs novamente suas vestimentas de cima e tomou o seu lugar à mesa. Vocês entendem o que fiz a vocês? Ele perguntou. Vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem, porque eu o sou. Agora que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz. Em verdade, eu lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, vocês serão abençoados se as praticarem. João 13, versículos 12 ao 17. Que bela imagem de Jesus, o humilde servo de Deus! O ato de Jesus retirar suas vestimentas de cima, tomar a posição de escravo e lavar os pés dos discípulos, simboliza que Jesus, despindo-se de sua glória, tomou a forma humana e lavou os pecados do homem, isto como resultado de sua morte na cruz. Jesus havia se humilhado, havia se despojado de suas habilidades divinas e tomado a forma de um escravo. Sua vontade tinha sido totalmente absorvida pela vontade de Deus. Ele havia andado em obediência a Deus. Agora chegara a hora em que ele iria, como servo, renunciar à sua vida como resgate pelo pecado do homem. Jesus lhes disse: agora que eu, seu mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus não estava se referindo à ação de lavar os pés, ele estava lhes ensinando a importância de se humilharem, de servirem a outros, de não pensarem em si mesmos como superiores aos outros. Se ele, Senhor e Mestre deles, havia se disposto a lavar-lhes os pés, nenhuma ação de servir a outros deveria ser considerada humilde demais para eles. Ele disse: eu lhes dei um exemplo para que vocês façam assim como eu fiz por vocês. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não veio para sentar em um trono real em algum lugar. Apesar de ser Deus, Jesus, de boa vontade, escolheu ser um servo para ministrar as necessidades do homem. Ele não era dele mesmo, era um escravo por amor, cuja vontade estava totalmente absorvida na vontade do seu Senhor. Jesus deu sua vida totalmente para a salvação do homem. Jesus estava usando o exemplo de lavar os pés para ensinar aos discípulos que eles também deveriam estar dispostos a se humilharem e a se tornarem escravos por amor, que deveriam estar totalmente dispostos a dar suas vidas pela salvação de outros. Eles não deveriam procurar glória para si próprios, mas deveriam sim estar dispostos a viverem apenas para glorificar a Deus, como Jesus havia feito. Frase-chave: eu preciso ser um escravo por amor de Jesus. Preciso estar disposto a renunciar à minha própria vontade. Subtítulo: posicione-se como escravo por amor de Jesus Cristo.
Assim como foi necessário que Jesus se humilhasse antes de se submeter a Deus e andar em obediência à sua vontade, você também precisa se humilhar antes de poder andar em obediência à sua vontade. Paulo disse aos Filipenses: tendes em vós a mesma atitude e propósito e mente humilde que havia em Cristo Jesus. Seja Ele o vosso exemplo em humildade. Filipenses 2, versículo 5. Jesus disse: eu lhes dei um exemplo para que vocês façam assim como eu fiz por vocês. João 13, versículo 15. Você precisa se posicionar para vencer a vitória final sobre Satanás, primeiro se humilhando e se tornando um escravo por amor de Jesus Cristo. A sua vontade deve estar totalmente absorvida pela vontade de Deus. Você não deve considerar nenhuma tarefa humilde demais na obra do Senhor. Você precisa renunciar à sua vida, a seus interesses e desejos. Você não deve buscar a aprovação ou reconhecimento dos homens, mas viver para glorificar a Deus. Você precisa considerar sua vida não mais como sua e estar totalmente disposto a renunciar à sua vida para a salvação de outros. Ao se humilhar como Jesus se humilhou e tomando a forma de escravo por amor como Jesus tomou, você será capaz de enfrentar Satanás e as circunstâncias de sua vida de uma posição de poder. Porque Jesus se humilhou e se tornou obediente até a morte, algo aconteceu. Por isso, por ter se humilhado tanto, Deus o exaltou grandemente e lhe concedeu o nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua, franca e abertamente, confesse e reconheça que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 ao 11. Porque ele se humilhou e foi obediente, Deus o exaltou até uma posição de poder e autoridade à sua mão direita, e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Porque Jesus se humilhou e foi obediente à vontade de Deus, ele recebeu um nome pelo qual ele poderia se levantar contra o poder do inimigo e o inimigo não poderia vencê-lo. Porque Jesus se humilhou e foi obediente quando ele enfrentou Satanás, ele pôde recorrer a todos os recursos do céu para vencer a vitória final sobre ele. Frase-chave. Na lição do próximo mês estarei compartilhando com você uma revelação acerca do nome que está acima de todo nome e de como você poderá usá-lo como uma estratégia poderosa para viver em vitória sobre Satanás e preparar o seu coração para recebê-la. Subtítulo: ao humilhar-se, Deus o exaltará e lhe dará poder sobre o inimigo. Muitos cristãos hoje procuram a manifestação de Deus em suas vidas. Eles querem o poder de Deus liberado em suas vidas para terem autoridade sobre doenças, problemas financeiros, problemas familiares e querem poder para operar as obras de Deus, para testemunhar, curar os doentes, expulsar os demônios. Porém, falta-lhes poder. Uma das maiores razões pelas quais os cristãos hoje não estão andando em vitória e fazendo as obras que Cristo fez há mais de 2000 anos é que eles não estão dispostos a seguir o exemplo de Cristo. Não estão dispostos a se humilhar e a andar em obediência à vontade de Deus. Preciso alertá-lo, um espírito de engano tem entrado nas igrejas.
Há doutrinas feitas por homens sendo ensinadas nas igrejas que estão fazendo com que os crentes se exaltem a si mesmos e se tornem pessoas centralizadas em si mesmas. A palavra nos ensina a nos humilharmos, a nos tornarmos nada aos nossos próprios olhos. Jesus reconheceu sua total dependência de Deus, dizendo: de mim nada posso fazer. João 5,30. Paulo fala à igreja de Corinto: minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. 1 Coríntios 2, versículo 4. Paulo não estava dependendo de sua própria sabedoria ou habilidade. Sua confiança não estava nele mesmo, mas no poder de Deus. Teologias feitas por homens têm se infiltrado na igreja e têm ensinado aos cristãos a confiarem em técnicas de pensamento positivo e em fórmulas de sucesso para viver bem. Jesus nos ensinou a nos humilharmos, a negar-nos a nós mesmos, a renunciar às nossas vidas, a dispor de nossas vidas para ganhar os perdidos. Ele disse: aquele que perde sua vida, por minha causa a achará. Mateus 10, versículo 39. Aquele que não abandonar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 33. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama mais seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, versículo 37. Teologias humanas têm ensinado os cristãos a focalizarem a atenção em si mesmos e no que eles próprios podem conseguir através de confissão e de tomar posse da promessa de Deus. Eles estão buscando satisfazer a carne. Cursos e seminários de estudos têm tido como tema a confissão positiva. Como reconhecer o que você quer e como tomar posse dele. Como melhorar a autoestima ou a autoimagem. Como construir uma autoestima e amor próprio. Os cristãos estão aprendendo assim. Você tem que ir de primeira classe e ter o melhor de tudo. Afinal de contas, você é o filho do rei. Como resultado, os cristãos estão mais preocupados consigo próprios, com seus problemas, doenças, filhos, desejos pessoais, bem-estar espiritual e muita pouca atenção é dada às almas perdidas. É tempo dos cristãos reconhecerem que isto é uma armadilha do diabo para manter os nossos olhos focalizados em nós mesmos, em vez de cumprirmos a vontade de Deus e ganhar almas perdidas para o reino de Deus. Não devemos viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nossa causa. 2 Coríntios capítulo 5:14. Deus quer que você seja curado, que seu casamento seja restaurado, que seus filhos sejam libertos das drogas. Ele quer que seu marido ou esposa fique livre do álcool. Ele quer ver você feliz no seu trabalho e tendo um ministério frutífero. Ele quer que você viva a vida de um cristão vitorioso. Deus não planejou nenhuma derrota para você. Diga novamente em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Mas é muito importante que você se lembre de que seu objetivo de se tornar vitorioso não deve se tornar um fim em si mesmo, mas algo que deve ser conseguido para que você possa fazer a vontade de Deus. Frase-chave:
Como escravo por amor de Jesus, preciso me tornar nada aos meus próprios olhos e reconhecer minha dependência de Deus. Deus está chamando o seu povo para se humilhar, para renunciarem às suas vidas. Ele está procurando homens e mulheres que renunciem às suas próprias vidas para ganharem outros para Cristo. Pessoas que gastem tempo intercedendo pelas almas perdidas, que olhem além de suas próprias necessidades e desejos e consagrem seu tempo, a sua energia e seu dinheiro para levar o Evangelho às nações. Conhecer a vontade de Deus não é suficiente. São aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, que estão andando em obediência a Deus, que herdarão a vida eterna. Jesus disse: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mateus 7,14. Não há meio de andar em obediência à vontade de Deus sem que você primeiro esteja disposto a humilhar-se diante de Deus e esteja também disposto a ser um servo de todos. Jesus, o Altíssimo Filho de Deus, se humilhou e tornou-se servo de todos. Você precisa estar disposto a fazer o mesmo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, versículo 6. Frase-chave: como um escravo por amor, eu preciso estar disposto a renunciar à minha vida para ganhar os perdidos. A ação. Primeiro, antes que Jesus pudesse vir à terra, tomar a forma humana e andar em obediência a Deus, foi necessário que ele se humilhasse. Ele se tornou um escravo por amor. Para vencer e ganhar a vitória final sobre Satanás, você precisa primeiro se humilhar e se tornar um escravo por amor de Jesus Cristo. Nesta semana, renuncie à sua vida, a seus interesses, desejos, necessidades, problemas. Absorva-se totalmente em ganhar almas perdidas. Renuncie à sua vida em favor dos perdidos. Focalize seus esforços, seu tempo, seu dinheiro na salvação das almas. 2. Nesta semana, peça a Deus para dirigir você até alguém ou trazer até o seu caminho alguém que não seja salvo. Reserve tempo para orar e interceder por eles. Depois que eles tiverem recebido a Cristo, não os esqueça. Como escravo por amor de Jesus Cristo, sirva-os. Ajude-os a se estabelecerem em uma congregação de crentes onde o Evangelho seja pregado de modo completo. Convide-os para estudar a Biblioteca da Vitória Milagrosa com você a cada semana. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.